paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para vocês que não nos conhecem, eu sou o Paulo. E eu sou a Camila. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E se vocês gostarem desse vídeo que nós vamos começar agora, deixa o seu like aí, ó. Se inscreva no canal e também Compartilhe, gente, comente. Isso, exatamente. Para tanto de gente que vocês puderem e Deus quiserem. E também deixa nos comentários aí se vocês gostaram do vídeo. Vamos pro início. Vamos lá. Gente, hoje nós vamos trazer um tema aqui porque foi algo pedido por uma amiga minha sobre amar ao próximo. Aparentemente parece que, poxa, é um tema, amar ao próximo, como se fosse algo fácil, né? E como se fosse uma coisa sem sentido, mas isso é muito importante nós falarmos aqui, porque qual é o amor que Jesus quer que nós tenhamos um pelos outros? E é muito interessante, né? Hoje nós vamos tratar de amor incondicional. Sim. Esse amor a qual nós devemos ter para com o nosso próximo, devemos Exatamente. ter com aquelas pessoas que nós não conhecemos. Pessoas que nós Porque conhecemos. é muito verdade que nós amarmos aquele que nós conhecemos, os nossos irmãos, aqueles que estão perto de nós, é fácil. Agora amarmos aqueles que nós não conhecemos e que fez mal para nós, é difícil. E é sobre isso que nós vamos falar aqui também. Então já vamos para o nosso texto de referência. Então vamos lá, gente. Nosso texto de referência se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 13, no versículo 34. E diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. E isso é incrível, né? Eu matutando aqui com o meu pensamento, né? Eu tendo essa interpretação e vendo tudo que Jesus fez, quanto Jesus perdoou, quanto Jesus se entregou por nós, isso nos remete muitas coisas. É verdade. Quando Jesus Cristo ele fala, amai-vos uns aos outros como Cristo amou a igreja, ele está falando assim, ó, como eu amei vocês, vocês também têm que amar o seu próximo. Exatamente, gente. Quando a gente fala da questão do amor incondicional, não é um amor que nós pensamos, se você me ama, eu vou te amar. Exatamente. Não. É um amor que você ama sem querer receber nada em troca. É desse amor que Jesus está falando, um amor que você ama e a pessoa não precisa te dar alguma coisa para que você a ame, mas que você se compadeça dela. Paulo, ele escreve assim, ainda se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. Mas ele não usa a palavra amor, ele usa a palavra o quê? Caridade. Em algumas versões da Bíblia vai estar escrito amor, em outras versões vai estar escrito caridade, mas se refere ao mesmo assunto. E por que essa caridade? Porque caridade é uma escolha nossa. O amor é uma escolha nossa para com o próximo. Gente. Eu conversando com a Camila esses dias atrás, eu falei assim, que a paixão é algo nosso para com a outra pessoa. Sim, é algo já da carne. É algo já que algo envolve, fácil. Agora o amor é nós amarmos ao outro, é vermos a situação do outro, é entendermos que o ser humano ele precisa de nós e estendermos as nossas mãos quando eles mais precisam. Exatamente. E para isso nós temos aqui 3 tópicos para falar para vocês referente ao amor. Primeiro, o que é o amor? Gente, o amor, ele é muito mais que um sentimento. Tem pessoas que sentimentalizam o amor, mas o amor ele não é como uma paixão que vem e que vai. O amor não. O amor, ele é uma decisão. Era exatamente o que eu estava dizendo há pouco tempo. A paixão é algo carnal. É algo que vem de nós para com outra pessoa que é envolvente. Essa é a paixão. Agora o amor é nós amarmos ao outro sem que ele nos ame. Exatamente. Por que eu estou falando assim? Porque Jesus ele foi assim. Jesus ele vindo ao mundo, ele morrendo por nós, aqueles homens, os próprios da linhagem de Jesus naquela época o mataram. Os fariseus, os sacerdotes, os escribas, todas aquelas pessoas levaram Jesus a ser réu. A base de tudo, gente, é o amor. O apóstolo Paulo ele vai falar, né, como você diz. Por que ele fala assim? Eu poderia falar várias línguas, a língua dos homens, as línguas dos anjos. Eu poderia vender toda a minha fazenda, eu poderia ter todos os dons ministeriais, mas ele vai falar assim que sem amor, nada disso surte efeito.
é como se eu quisesse doar alguma coisa por força. A Bíblia mesmo fala que não é por força nem por Não violência. Então, o amor é uma decisão nossa. Nós não somos obrigados, literalmente, a amar no sentido humano. No sentido humano. É Mas um mandamento que isso, Jesus colocou mas para quando nós. tem o mandamento de Deus para conosco, Sim. Algo que nós devemos fazer. é algo que nós devemos, que sai de nós. Isso, que tem que sair. independente da nossa vontade, gente. Amar ao outro é um mandamento que Jesus deixou para nós. Então tá, nós falamos desse primeiro tópico, que o amor, ele significa decisão, escolha. Então, o amor, ele independe de sentimento, independe de vontade. Ah, se eu tiver afim, eu vou amar. Se eu não tiver bem, eu não vou amar. Não. Com Exatamente, amor não tem isso. exatamente a pessoa. Ah, eu gosto dessa pessoa, decidi gostar e pronto, acabou. Ah, não, não é assim. Quando nós temos o amor, a Bíblia vai dizer que quando nós temos Cristo em nossas vidas, nós temos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos que é necessário amarmos, porque Cristo amou. É verdade, gente. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é muito mais fácil. E quando o ser humano diz que é cristão e não tem um amor para com o seu próximo, ele não conheceu o amor de Deus. Ele não conhece o amor de Não Deus, conheceu. ele não conhece Jesus, ele não conhece o Espírito Sim, Santo, gente. porque o Espírito Santo, ele transforma, ele faz com que você se compadeça daquele que necessita. Exatamente, gente. E é algo a se tratar aqui, porque a Bíblia mesmo vai falar que se a pessoa diz que ama Deus, mas que aborrece o seu irmão, até agora está em trevas e não conheceu o amor de Deus. Entendeu? Então, assim, o amor de Deus, ele é algo incondicional. Se Jesus amasse da maneira que nós amamos uns aos outros, Jesus não teria nos salvado do jeito que ele nos salvou. É isso que nós precisamos pensar. Se nós estamos seguindo os passos de Cristo, nós temos que ser como ele é. Uma coisa, quem é da terra vive de leis. Quem é dos céus vive de graça. O porquê eu falo que quem é da terra vive de leis e quem é do céu vive de graça? Certa vez, uma mulher foi pega em adultério. Isso é contado na Bíblia, né? Essa mulher foi pega em adultério. Os fariseus, os sacerdotes, os homens da época levaram ela até Jesus para que Jesus a julgasse. Certamente ele queria que Jesus a condenasse à morte. A condenasse, porque justamente. naquela época, pela lei, era apedrejada. Sim, o homem e a mulher eram apedrejados. Mas aí vem o ato do amor e da compaixão. Exatamente. Jesus, ele está escrevendo na areia, a mulher chega. Mas na hora que a mulher chega, os homens começam a dizer, é necessário matá-la, é necessário apedrejá-la. Mas Jesus fala assim, quem aqui nunca teve pecado, atire a primeira pedra. Sim, gente, é exatamente isso. Jesus, ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. E o que acontece com essa mulher? Essa mulher está ali. Os homens pegam as pedras nas mãos e vai atirá-la, mas quando eles lembram dentro de si mesmos os pecados que eles cometeram, eles largam as pedras nas mãos. Das mãos, né? Jogam no chão. E quando eles largam as pedras no chão, eles vão embora. Exatamente. Isso é um ato do Espírito Santo. Convencer o homem, a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem o amor de Cristo pela humanidade. Nos remete muitas coisas. Mas o que acontece? Jesus olhando para aquela mulher fala, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, ele sendo o próprio Deus na terra, ele não deixa com que as pessoas apedrejam aquela mulher. É verdade, gente. Tem muita gente que está querendo... Ele sendo a própria justiça. Né? Sinceramente, tem muita gente que está querendo pegar o papel do Espírito Santo. Exatamente. De verdade. Agora vamos para o segundo tópico? Então vamos lá, gente, para o segundo tópico. A quem devemos amar? E quem é o meu próximo? Então vamos lá. Primeiro, a quem devemos amar? Nós temos um texto aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 e 44. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E eu quero ler mais um versículo que é o 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então essa é a parte A. A quem devemos amar? O nosso próximo. Sim, gente. Mas antes disso, nós temos que amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, quando fala amar a Deus, é entregar-se por inteiro. É entender que Jesus faz parte do seu ser. Aquele que te resgatou do vil pecado, da escuridão. E entender que Ele é o seu Salvador. O Criador, Ele te salvou. A Bíblia vai dizer que andávamos mortos em ofensas e pecados. E a Bíblia vai dizer também que quando Jesus Cristo ele ressuscita, nós ressuscitamos juntamente com Ele. E Ele nos faz assentar nas moradas celestiais. Isso fica em Efésios capítulo 2. Sim, gente. E uma coisa, a quem devemos amar? Se nós amarmos somente quem nos ama, que galardão que nós teremos? Quando Jesus ele se refere assim, não fazem os publicanos também o mesmo? Significa os pecadores. Então quando Jesus ele se refere, né, aos publicanos, porque os publicanos eles eram muito mal vistos, né, naquela época. Para quem não sabe, os publicanos eles eram cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos. Então qual era deles? Ah, eu vou amar, eu te amo porque você me ama. Não. Se você é filho de Deus, se você segue os passos de Jesus, você não tem que amar só quem te ama. Porque Jesus não amou somente quem o amava. Jesus, ele amou a todos. Então a gente entende assim, que quando Jesus, ele vai falar, amai a todos, para que sejais perfeito aos olhos do Criador. É porque nós que fomos chamados para ser sal e luz, nós temos que literalmente ser sal e luz. Nós somos diferentes. O porquê nós entendemos que nosso próximo deve ser amado também. Há pouco tempo atrás eu disse que Jesus ele veio por todos nós e morreu na cruz do Calvário por todos nós. E éramos mortos em ofensas e pecados, mas Deus, com seu amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos, ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então o que nós entendemos com isso é que o que Jesus fez por nós, de nos tirar do lodo, aqueles seres humanos corruptos, que não tinha nele nada que agradasse a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, olhando para a terra, não via nada bom. Nós éramos, sem a graça, sem Jesus, nós éramos como a terra no princípio, sem forma e vazia. E Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós é incrível. Exatamente. Gente. O amor que Jesus entregou por nós é maravilhoso. O amor que Deus Pai entregou por nós, filhos, é incrível. Gente, no Antigo Testamento vai falar que o próximo, né, eles acreditavam que o próximo deles eram pessoas que eram da descendência, pessoas que eram familiares, pessoas que eram parentes. Para eles, né, o próximo seria esse. Exatamente. Mas quando nós vamos falar no tempo da graça, do nosso próximo, nós temos um belo exemplo aqui, que é a parábola do bom samaritano. Então eu vou explicar para vocês como que é essa parábola. Um homem vinha de Jerusalém para Jericó, ele caiu nas mãos dos salteadores e tava lá o homem estendido no chão. Naquele caminho era normal que passassem os sacerdotes, os levitas, e foi exatamente até isso por que causa aconteceu. do trajeto, né? Exatamente, que eles gente. faziam Pois é. para chegar. Então vinha o sacerdote, viu o homem, deixou o homem lá. Veio o levita também, viu o homem, deixou ele lá. Mas passou um samaritano. E esse homem cuidou das feridas desse rapaz que foi assaltado. Por que a gente tá falando nisso? Porque um perito da lei foi perguntar a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus tinha perguntado: como que você interpreta a lei? E ele vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma coisa que nós vamos falar aqui também. Então Jesus falou assim, perguntou pra ele, depois de contar essa parábola, e falou assim: qual homem você acha que foi o próximo dele? Então o perito na lei respondeu: aquele que agiu de misericórdia. E aí Jesus falou assim: vá e faça o mesmo. E quando nós falamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nós estamos falando desse amor incondicional ao qual nós falamos, né? Há pouco tempo atrás. Jesus nos ensinando ali
no meio daquela parábola, o que nos remete é que aquele próximo a qual aquele homem samaritano viu e se compadeceu, somos nós. Ali simboliza o próprio Jesus, que entregou a vida por aquela pessoa que nem sequer a conhecia. Então é exatamente isso. Nós que somos servos de Cristo, que nós nos entendemos como servos e como filhos de Cristo, nós temos que ter essa compaixão que Cristo teve. Essa compaixão. E uma coisa, o sacerdote e o levita tinham um chamado ministerial. Eles viviam da obra de Deus. Então veio esse homem, só que esse homem, a Bíblia não fala que ele tinha um ministério, mas ele tinha compaixão. Então, assim, uma coisa que eu queria falar, só pra deixar bem claro, você pode ser cantor, você pode ser pregador, mas se você não tiver, como tá escrito na carta de Paulo, se a sua base não for o amor, não for a compaixão, pra nada vai servir. Então, assim, a gente vê que o bom samaritano, ele agiu de compaixão. Mas por quê? Quando vai falar assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Ok, então primeiro ele teve o temor de Deus. Ele teve o amor de Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo. Se ele não amasse a ele mesmo, ele não teria compaixão pelo próximo. Exatamente. Quando nós nos vemos e nos olhamos, nós não queremos ficar doentes. Nós não queremos padecer. Nós não queremos estar numa situação ruim. O que Jesus está falando? Ame o seu próximo como você se ama. Ou seja, como você não quer se ver doente, não queira ver o seu próximo doente. Isso, exatamente. Como você quer que alguém cuide de você, cuide do seu próximo também. Do jeito que você ora por você, você tem que orar pelo seu próximo também. Por quê? Porque ele é como você. Exatamente. Ele é carne. Uma realidade muito interessante. Eu vejo e trago para nós hoje um exemplo muito grande que Jesus nos deixou na cruz. Quando aqueles homens, os malfeitores e todos aqueles homens começavam a cuspir em Jesus, Jesus olha para o céu e fala assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele liberou perdão a partir do momento daquela situação. A compaixão é algo que nós devemos carregar na nossa vida. Nós que carregamos a cruz de Cristo, nós que carregamos o nome de Jesus, é necessário que nós tenhamos amor em tudo o que nós fazemos. Amor incondicional. Amor incondicional. Amor incondicional. Não é porque, por exemplo, eu tô ajudando o outro e o outro tem que fazer o mesmo por mim. Não é querer em troca, é doar. Olha, o que Cristo fez por nós é incrível. Ele nos entregou o seu Filho sem querer nada em troca. Apenas para nos livrar das garras de Satanás. Sim, gente. É por isso que a Bíblia vai falar que ele nos amou primeiro. Porque Deus, ele não precisou que alguém o amasse para que ele fizesse tal ação. Porque ele é o próprio amor. Verdade, como eu amo ela. Então, gente, vamos para o terceiro tópico. Como amamos alguém? Para isso, nós temos um texto em João, no capítulo 10, o versículo 17 e o 18, que diz: Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Por que nós pegamos este versículo? Porque aqui está falando que Jesus entregou a vida dele. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo se entregou por amor a nós. E quando nós falamos isso, o amor incondicional é aquele amor para querermos o nosso próximo bem. Então o que nós entendemos é que o amor que nós sentimos pelo nosso próximo, ele tem que ser e quebrar limites. Sim, gente, tem que exceder todos os limites, porque quando a Bíblia diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, a maior prova de amor foi o que Jesus fez por nós. Foi a maior e foi a mais importante, foi a mais especial. E a mais linda, né, de todas. E a mais linda de todas. Não há amor maior do que esse. Ele nos chama de amigos, ele nos chama de filhos. O que nós entendemos é que, embora estejam nos apedrejando, muitas coisas sobrevierem sobre as nossas vidas, nós temos que entendermos que é necessário perdoarmos. O nosso amor para com o nosso próximo mostra o amor de Deus para conosco. Isso, gente, isso envolve tudo. O amor, ele envolve dignidade, o amor, ele envolve respeito. O amor, ele envolve Jesus. Nós temos que amar a todos, porque é Deus quem transforma. Nós devemos amar a todos sem exceção, porque quem transforma e quem convence o ser humano do seu pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, gente. Qual que é o nosso papel como igreja de Cristo? É orarmos. É isso.
Entendeu? Por isso que eu falo, tem muita gente que quer fazer o papel do Espírito Santo. Ah, não, porque a pessoa peca de tal maneira que eu não vou amá-la. Você deve amar as pessoas e aborrecer o pecado. É isso que você tem que ter no seu coração. Eu não vou compactuar com o erro dela, mas eu não vou deixar de amá-la pelo erro dela. Exatamente. Foi o que Jesus fez por nós. Foi. Ele nos amou e, apesar dos nossos erros e acertos, ele nos perdoa todos os dias. Todos os dias, gente. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas e ame as pessoas. Somente ame, porque foi o que Jesus nos ensinou. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Olha, é exatamente isso que nós queremos transmitir para vocês. Sim, exatamente, gente. Se vocês gostaram do vídeo, como o meu amor falou no começo do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho, gente. Exatamente. Compartilhe para os seus amigos, edifique a vida de alguém. Se você vê que a pessoa, poxa, essa pessoa tá precisando ouvir isso. Não amar somente quem a ama, mas amar a todos, porque é o que Jesus fez por nós. Paz, Deus Deus abençoe, abençoe. gente.